Meu nome é Gisele Bossa, eu vou estar presidindo com vocês esse painel sobre o processo administrativo fiscal. Tenho grande alegria não só de compor, né, o conselho da BDF, ter sido ex-conselheira, né, do CARF, como outros dos nossos palestrantes. E, sem mais delongas, depois farei alguns comentários e tentarei propor, né, algumas provocações, né, doutor Walter, Lenel, doutora Andréia, para pouquinho desse aspecto da redução do contencioso inerente aí ao processo administrativo fiscal federal. Bom, temos aqui no nosso painel a doutora Andréia Duex Mantobi. Ela vai tratar, e ela é auditora fiscal da Receita Federal, coordenadora do projeto SUPRE da Receita Federal do Brasil, ex-presidente, eu tive orgulho, né, de participar da presidência da doutora Andréia e conselheira da primeira sessão do CARF. Temos também a doutora Suzy Gomes Hoffmann, é conselheira da BDF, doutora em Direito, advogada, doutora em Direito de Estado pela PUC, sócia do GHBP Advogados, diretora do IASP, membro do Conjur da Fiesp. Temos também o doutor Walter Lobato, caríssimo amigo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Bradetê, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócio do Sacha Camon, Isabel Derzes, advogados, professor de Direito Tributário, enfim, da Universidade Federal de Minas Gerais, dentre tantas outras prerrogativas e vasto currículo do professor Walter. Temos o doutor Carlos Henrique Trajan Bechara, sócio do Pinheiro Neto na área tributária, professor de Direito Tributário da PUC-Rio, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, afiliada à IFA e com muitas outras prerrogativas também profissionais, como todos os nossos painelistas. E o Leonel Pitzer, mestre de tributação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Juristas para a Reforma do Contencioso Tributário, bacharel pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em contabilidade, também pelo IBET, mestre em tributação pela Estadual do Rio de Janeiro, é membro do CIAT e professor convidado de diversas instituições. Eu agradeço a todos e todas presentes e faço votos que esse painel seja extremamente acolhedor para todos. Doutora Andréia, bom, primeiro aspecto, né, talvez, do nosso painel, e aí eu já aproveito para sentar, é a questão da litigiosidade, né? Como que a Receita Federal, como que a Delegacia de Julgamento, o próprio CARF, vem lidando, né, com os estoques. Nós vivemos um momento em que tivemos a pandemia. Gisele, já é passado, isso corre com a pandemia. Mas também tivemos a questão do bônus de eficiência, tivemos a greve, tivemos uma série de questões que a gente assistiu o contencioso um pouquinho mais parado, e a gente assiste também o incremento do estoque, embora, né, realmente houve um trabalho incessante do CAF, do qual nós participamos, para a redução deste estoque e uma diminuição da litigiosidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos o recente PL do CARF, aprovado na Câmara, temos os PLs sendo trabalhados na Comissão de Juristas do Senado. Então, temos uma série de iniciativas de aprimoramento do PAF. Doutora Andréia, eu gostaria de ouvir suas colocações e contribuições deste programa, né, que é a Receita Federal, também capitaneado por toda, né, a equipe e também por você. Como que você enxerga isso? E nos traga alguns insights importantes. Obrigada. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação. Posso? Pode. Aqui você tem para frente, para trás. Vamos tentar, né? Gisele, se depois seu celular aqui. Deixa aí? Tá. Então, vamos lá. Não precisa. Suspense. Tá ligado? Alô? Tá. Pessoal, boa tarde. Como a Gisele já me apresentou, Gisele, sei doutora, né? Que eu acho que a gente está num painel bem legal, um painel que
assim, a gente já se conhece, já tivemos aí várias oportunidades na Comissão de Juristas também, onde eu tive a oportunidade de colaborar, seminários na BDF, outros congressos. Então, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse evento, desse festejo ao direito tributário, em homenagem ao professor ministro Fux, que foi meu professor desde a época da Teoria Geral do Processo. Talvez a pessoa nem lembre, ainda existe Teoria Geral do Processo ainda, então foi meu professor desde essa época, foi patrono da minha turma de formatura. Então, é uma honra muito grande. Até há pouco tempo, no mestrado na UERJ, a última aula que eu tive de disciplina do mestrado foi com o professor Fux. Então, eu estou aqui, vou começar a marcar meu tempo, tá, doutora Gisele? Eu tenho uma apresentação, eu poderia pedir, por gentileza, para passar. Queria muito agradecer a oportunidade. Sim. Prefiro? Pode ser sem fio, tá bom. Alô? Não. Tá ligado. Então, queria agradecer a apresentação, por favor, pode passar. Eu que passo, né? É aqui? Tá. Então, eu dividi a apresentação em 4 partes importantes, que eu achei importante aqui trazer para vocês. A contextualização da questão da litigância, né, do que a gente tem em termos de litígio, o acervo que a gente tem e as iniciativas da Receita para reduzir essa litigiosidade que a gente tem no nosso acervo e também o futuro do processo administrativo tributário, que é o tema da minha palestra, junto com a redução da litigância. Então, aqui, gente, aproximadamente 90% dos créditos tributários federais é constituído de forma espontânea. Então, a gente tem que ter uma visão do que a Receita Federal ela tem, a importância da Receita Federal no contexto do nosso país, e vamos ver o que a gente tira, o que é contencioso efetivamente, aonde está a nossa questão central dessa palestra, desse tema e desse painel. Então, nós estamos aqui, ó, lançamento de ofício no azul. Veja que 90% é constituído espontaneamente pelos contribuintes, via declaração. Passando adiante, quase todo o crédito tributário declarado é pago, parcelado ou compensado pelo contribuinte. Se a gente olhar aqui, 97%. Por decisão judicial, 0,32%. Por decisão administrativa, 0,27%, gente. Então, para vocês verem o universo de demandas da Receita Federal e o quanto que a gente tem de contencioso em relação a essas demandas e como a gente precisa tratar disso. Aí, vamos lá. O que temos na primeira instância do contencioso, no âmbito das DRJs, Delegacia de Julgamento da Receita Federal? A gente tem 92% do acervo até 1.000 salários mínimos. Vejam só, eu mostrei lá atrás, né? A gente tem 90% constituído espontaneamente. A gente tem lançado de ofício praticamente 10%. Desses 10% do lançamento de ofício, e a gente também tem uma projeção de 5% dos despachos decisórios que formam litígio, a gente tem um universo de 92% do acervo até 1.000 salários mínimos. Então, o que se pretendeu fazer? Com a MP 1160, que perdeu a validade, mas ficou ainda, pelo menos, com os processos até 60 salários mínimos, que, se vocês observarem ali, dá quase 70% do acervo de primeira instância. Então, como vamos fazer para tratar dessa questão? O estoque do CARF não é diferente. Nós temos aí uma boa parte, também na mesma proporção, dos créditos tributários em litigância até 1.000 salários mínimos. Vejam que apenas 170 processos acima de 1 bilhão. Então, o problema do estoque está nesses processos de pequeno valor ou os chamados de baixa complexidade. Aí, o julgamento de primeira instância, houve uma mudança. Né? Houve uma mudança para a celeridade do processo, para a gente conseguir tratar esses processos de forma mais rápida, que é o problema. O problema são até 1.000 salários mínimos. Essa é a questão. Temos que resolver isso aí. E a gente precisa de toda a academia, a gente precisa
dos operadores do direito, a gente precisa dos técnicos da Receita, a gente precisa dessa mudança de postura e no acreditar na administração tributária, que o fisco tenha credibilidade para poder resolver isso aqui. A gente precisa de todos juntos, no mesmo objetivo, de solucionar o desafio do contencioso da litigância no âmbito administrativo. E aí, o que a gente fez? A mudança no início do ano foi para processos até 1.000 salários mínimos. Nós temos 10 DRJs ordinárias, né, de primeira instância, são 120 turmas, sendo que, no caso, na MP 1160, até 1.000 salários mínimos, o julgamento seria monocrático. Agora passamos para até 60 salários mínimos, que equivale a 70% do estoque, o julgamento monocrático, decisão do julgador. Ah, Andréia, mas por que você acha que a decisão monocrática é mais eficiente? Porque não tem sessão, porque o julgador decide sozinho. Existe uma mudança de paradigma que o julgador vai ter que decidir aquela questão de forma célere e rápida. Então, quando você vê o julgador monocrático decidindo, você economiza o tempo de sessão, você economiza o tempo de discussão, e o julgador vai decidir, e a gente consegue também, como o julgador está dentro da turma, ele consegue fazer uma uniformização de entendimentos entre as turmas também, e o delegado de julgamento acompanhando aí toda essa produção. E, acima, no caso de 60 salários mínimos, continua o julgamento colegiado. Então, nada mudou do que tange acima de 60 salários mínimos. O que mudou? Temos uma segunda instância na Receita Federal. A segunda instância de julgamento da Receita Federal. Para quê? Para dar mais celeridade a esses processos, 70% do estoque a gente precisa tratar. E tem mais uma questão. Quando a gente olha o universo do CARF e quando a gente olha o universo da primeira instância, a gente vê que mais da metade, dos julgamentos que se julga na primeira instância não sobem ao CARF e nem agora a nossa DRJR. Nasceu agora o nosso bebê. DRJR iniciou 3 de abril. Começamos a julgar início de junho, porque a gente teve uma questão operacional acerca da sustentação oral, que a gente agora, na Receita, a gente está recebendo por vídeo gravado, e está sendo um sucesso a sustentação oral por vídeo gravado para esses processos de pequeno valor. Ficamos com 12 turmas recursais na DRJR, dentro da caixinha lá da Subsecretaria de Tributação e Contencioso. E aí, como é que se processa esse julgamento? Temos sorteio, né? Como a gente veio do CARF, a gente pôde trazer, né, uma parte das pessoas que compõem essa nova estrutura do contencioso da Receita, tem a experiência do CARF. Então, a gente passou também a usar as boas práticas do CARF no contencioso de segunda instância. O quê? Estamos fazendo sorteio dos processos aos julgadores. Os julgadores recebem lotes de processos, com aquelas horas que quem é conselheiro do CARF, como a doutora Gisele, já foi, doutora Suzy, acho que não era da época do lote, né? Mas a Gisele já era, e aí a gente tem essas horas específicas para os julgadores. E aí a gente tem a indicação para pauta publicada no DOU, sustentação oral com vídeo gravado, e a sessão de julgamento, ata publicada no sítio da Receita e o acordo, então, inserido no sistema decisões, o ementário vai para o sítio da Receita. Em função disso, a gente tem aqui o fluxo todo que eu trouxe para vocês dessa novidade da DRJ recursal, da segunda instância do contencioso. É importante que a gente trate do estoque, da litigância, que dê celeridade, que dê transparência e que traga essa melhoria, né, da relação fisco-contribuinte em todos os segmentos do macroprocesso do crédito tributário. Então, é importante que não se litigue, e o que se tem de litígio, a gente possa tratar. E foi essa a nossa intenção. Várias iniciativas da Receita comprovam
que é exatamente o que eu estou falando. Então, a gente tem aí o programa de fiscalização, o relatório anual de fiscalização, a gente tem o programa Confia, que a doutora Gisele também participa em fóruns de diálogo, em câmaras temáticas. É importante essa relação, essa transparência, essa confiança também no relacionamento, nos programas de conformidade da Receita. O programa OEA, que já é um sucesso, que já facilita muito o comércio exterior, que adota a gestão de riscos. A Receita tem feito audiência pública, teve uma semana passada, 2 semanas atrás, para falar do Rota Brasil. A gente tem um portal dentro do sítio da internet da Receita, no sítio da Receita, de jurisprudência. Então, o contribuinte quer saber tudo o que a Receita pensa, ele entra nesse portal de legislação e jurisprudência, no sítio da internet da Receita Federal. Ele consegue ali conhecer toda a estrutura de como a Receita pensa em termos de jurisprudência, em termos de legislação também. Então, a gente tem um link para, inclusive, solução de consulta. E aí, o futuro do processo administrativo. Isso aí é difícil, né? Tem que ter bola de cristal para saber. Mas a gente não pode deixar de considerar 2 elementos importantes: a uniformização e a consensualidade. Então, eu tenho trabalhado muito academicamente nessa situação, que a gente tem entendimentos da Receita e a gente tem entendimentos do CARF, da Justiça, conflitando com entendimentos da Receita. Então, a gente precisa pavimentar esse caminho. Como é que a gente pavimenta esse caminho? Na minha concepção, uniformizando. A gente precisa trazer e conhecer todo o nosso insumo de conflito pré-litígio para a gente poder tratar e evitar que esse litígio se propague. Então, eu vejo nessa concepção que todo mundo tem razão. Eu, quando estava no CARF, eu ouvia o procurador da Fazenda sustentar, falava, ele tem razão. Aí eu ouvi o patrono do contribuinte sustentar, ele tem razão. Então, assim, você fica sem saber assim, que rumo tomar. Eu era a última a votar, era uma infeliz, porque cada conselheiro dava a sua concepção, eu falava, aí ficava ali pensando como é que eu ia votar. É uma infelicidade ser a última a votar, porque você escuta tudo de todos antes do seu voto. Então, gente, o que eu quero mostrar é que, assim, para mim, ser julgadora, eu estava falando com o doutor Walter agora, não muda eu estar na DRJ julgando, eu estar como conselheira do CARF julgando, porque a imparcialidade, a gente precisa ter, isso é critério constitucional, isso é premissa constitucional. Eu durmo tranquila, já derrubei alto, já mantive alto, com fundamento e tranquilidade. Então, a gente tem que acreditar que quem está construindo, a nova percepção, a gente precisa mudar a postura, a gente precisa mudar a cultura. Ontem eu estava lendo um artigo do professor Sérgio André que falava exatamente disso, de que o fisco não é aquele que tem sempre razão e o contribuinte também não pode ser aquele que o tempo todo conflita com o fisco. Então, a uniformização, para mim, é o caminho. A consensualidade, ela precisa existir. Precisamos ter um processo equitativo, como o professor Ricardo Lobo Torres bem coloca, né, nas suas obras. Existe essa possibilidade dessa abertura maior. E é isso, gente, que para isso foi criada a comissão de juristas, inclusive que o ministro Fux foi um dos presidentes, e falta um minuto para mim, eu vou terminar. O professor Walter, o Leonel, aqui estão presentes, aqui também eu tive a oportunidade de conhecê-los e colaborar com a comissão, para justamente a gente conseguir o quê? Prevenir litígio, modernizar o processo, dar racionalidade, transparência, necessidade de cooperação, tentar, pelo menos, mitigar essa litigância desenfreada e ter, pelo menos, uma duração razoável do processo. E o que esperar do processo tributário no futuro, gente? Será que meios alternativos de solução de controvérsias é o norte? É o caminho? Mediação, arbitragem? Será que a gente vai conseguir resolver num curto espaço de tempo que a gente precisa? Uma administração dialógica, comunicativa, trazer lá
direito administrativo para o direito tributário? Será que a gente vai ter essa oportunidade de ter essa facilitação dialógica? Fortalecer a consulta tributária, que deveria ser absolutamente imprescindível para qualquer contribuinte que queira iniciar e ter dúvidas acerca da interpretação. Precisamos interpretar a legislação tributária de forma que ela realmente tenha a sua força, a sua carga argumentativa. E a conformidade, o que dizer, né, doutora Gisele, da conformidade tributária? Nós precisamos para ontem. Precisamos para ontem. E precisamos, sim, de um marco legal, precisamos, sim, fazer o piloto, precisamos de muito, muito, muito apoio para que isso aconteça. E aí, já caminhando para o final, eu quis trazer para vocês uma reflexão de Confúcio, né, com seus alunos. Ele foi perguntado, foi provocado de o que seria essencial para o Estado. E aí Confúcio respondeu que seriam as riquezas, que o povo deveria ter confiança nos seus soberanos, um exército competente. Mas aí o aluno foi adiante e falou: não, mas o que é imprescindível? Se tivesse que escolher um só, Confúcio falou: segurança do Estado, porque sem ela o Estado não vive. Então, gente, confiem no Estado, a gente precisa, o Estado precisa de vocês, nós precisamos uns dos outros, e eu venho aqui justamente, faço questão de vir na BDF, que é uma plataforma democrática, que tem sempre convidado a Receita Federal para participar. Outros colegas nossos estão aqui em outros painéis, então eu queria muito agradecer a oportunidade que a BDF dá para a gente, não só a BDF, a BRADT também dá. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte, mais uma vez, desse conjunto de pensamentos tão importantes e relevantes. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Andréa, muito obrigada sempre pelas valiosas palavras, e mais do que isso, né? A gente conseguiu enxergar que a Receita Federal, e bem como dentro dos órgãos de julgamento do Ministério da Fazenda, porque a gente tem que lembrar que o CARF ele é autônomo à Receita Federal, ele é um órgão que pertence, né, ao antigo Ministério da Economia, atual Ministério da Fazenda, mas ele está dentro dessa força-tarefa, como a doutora Andréa mostrou, a DRJ, a própria Receita Federal, na tentativa de trabalhar a consensualidade. E quando a gente olha o processo administrativo, né, doutora Andréa, a gente quer maior racionalidade. A gente busca maior uniformidade e talvez o maior princípio, não o que se sobreponha, mas um grande princípio que norteia o processo administrativo fiscal é justamente o princípio da verdade material. E, recentemente, né, doutor Walter, nós estávamos no TexMult falando sobre a lealdade processual, sobre a transparência, sobre a uniformidade, sobre a concatenação do processo administrativo à luz da verdade material, sobre o prisma também da lealdade processual. Então, doutora Suzy, é uma grande satisfação ouvi-la sempre sobre o princípio da verdade material e, principalmente, como o princípio da verdade material não só impulsiona o PAF, mas ele também tem em si o valor de redução da litigiosidade e a busca da uniformidade. Como é que você concatena isso? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos e a todas, meus amigos aqui deste painel, todos que nos assistem. É com muita alegria que eu venho aqui até Rio de Janeiro, uma alegria, né, estar aqui nessa cidade maravilhosa, a convite da BDF. Agradeço aqui o André, em nome de toda a BDF, pelo convite. E agradeço, Gisele, a sua provocação. Ela até comentou comigo se ela podia falar da lealdade. Eu falei, vai mudar um pouco o que eu tenho que falar, mas tudo bem, vamos conversar. Esse tema da verdade material no processo administrativo é um tema assim, que eu gosto muito.
Eu acho que é um tema super importante, ele me persegue, porque quando eu fui fazer meu doutorado, há muitos anos atrás, porque eu fiz o meu doutorado em 98, ou seja, já fiz bodas de prata de doutorado, eu comecei falando, porque meu tema era sobre a prova no direito tributário. Richard, eu vou ficar de costas para você, tá? Desculpa. Na verdade, eu comecei discutindo, na verdade, a verdade, né? Então, eu tive até um capítulo filosófico em que um dos meus irmãos, que é doutor em filosofia, até me ajudou a escrever, para falar assim, mas o que é verdade? A gente chega até a verdade? Que história é essa de verdade material ou verdade formal? E o que acontece é que, filosoficamente, a gente não chega, né, nunca na verdade. Então, o que a gente, quando fala em verdade material ou em verdade formal, é uma maior ou uma menor condição de produção de provas ou de regras probatórias. Então, quando eu fui estudar lá na história, não sei em que século isso, se decidia quem ganharia aquela discussão por um duelo, né? Não era depois que isso foi crescendo, modificando, amadurecendo, e a gente chega hoje nesse momento em que nós falamos sobre as provas. E quando a gente fala em prova, é quem provar melhor aquele fato sairá vitorioso, vamos dizer, num processo. E por que isso é tão importante no processo administrativo? Nós três, né, que estivemos por tanto tempo como julgadoras no CARF, Andréia na DRJ, sabe muito bem a importância dessa subsunção dos fatos e das provas à norma no processo administrativo, porque o processo administrativo, como a gente não pode julgar inconstitucionalidade, legalidade, princípio da proporcionalidade, nada disso, a grande questão é, primeiro, encaixar aqueles fatos que estão relatados na hipótese de incidência e depois decidir se aquela hipótese, se é aquela hipótese mesmo, se tem outra hipótese. Então, é depurar os fatos e fazer a subsunção desses fatos apurados à norma. Então, é um processo extremamente factual. E por que nós, advogados, agora do lado de cá, a gente gosta tanto do CARF, discutir no CARF? Porque lá, realmente, você consegue discutir, né, e, num processo administrativo, o fato, seja a contabilidade, seja uma classificação, seja um acontecimento. Mas qual que é o grande problema quando a gente fala em verdade material? E o meu tema era a verdade material e a jurisprudência do CARF. Eu falei assim, Suzy, você não vai trazer jurisprudência? E eu não trouxe por um motivo. Se vocês forem procurar preclusão, vocês vão lá colocar o artigo 16, parágrafo 4º do 70235 e vão achar milhares de acórdãos do CARF falando que o parágrafo 4º do artigo 16 é válido e realmente não pode juntar provas depois da impugnação. Ninguém vai desconsiderar o parágrafo 4º. Se vocês colocarem as palavrinhas verdade material, vocês vão encontrar uma série de acórdãos que vai falar que realmente o julgador deve buscar a verdade material. E, em muitos casos, até aceitando uma prova ou outra depois da impugnação. Mas como assim? Em que casos isso acontece? Por que isso acontece? Eu me perguntei muito sobre isso, e a conclusão, aqui é uma conclusão pessoal, mas a conclusão que eu chego, e até estudando o direito processual, é, primeiro, a sociedade não aceita mais um direito formalista, com formalismo exacerbado. Isso nem no processo administrativo e nem no judicial. O julgador, o órgão julgador, cai em descrédito se ele fizer isso. Em segundo lugar, eu acho que aí envolve a lealdade. Quando se verifica no julgamento que aquela prova trazida, aquele argumento trazido, às vezes, em segunda instância, às vezes até numa Câmara Superior, ele não foi possível ou ele surgiu durante aquele processo, e aquela prova é uma prova determinante, não é que se afasta o parágrafo 4º do artigo 16, o julgador chama o artigo 29 do 70235, que vai falar que o julgador ele tem
eu não gosto do termo, mas é o livre convencimento, e pode até mesmo converter o julgamento em diligência. Veja, no processo administrativo não há um despacho saneador, não há um momento em que vai se definir quais são as provas. E, muitas vezes, eu, como julgadora, cheguei numa Câmara Superior e falei, não tenho condições de julgar. Esse julgamento tem que ser convertido em diligência, porque eu preciso estar convencida. Não é um livre convencimento, é um convencimento baseado e calcado nas provas trazidas lealmente ao processo. Então, quando se verifica que uma das partes, seja o representante fiscal, mas acontece muito mais pelo contribuinte, trazem uma prova no processo, ainda que extemporânea, mas dentro de uma discussão legítima que está acontecendo no processo, essa prova vai ser aceita. Eu me lembro, né, eu sou antiga, né? Quando eu estava lá, dos idos de 2010, no CARF, foi quando teve o julgamento, um dos primeiros julgamentos em sede repetitiva no STJ. O ministro Fux ainda estava no STJ sobre a decadência. E quem é um pouco mais velho vai lembrar da guerra que foi por anos, se a decadência se contava pelo 150, parágrafo 4º, a partir, né, da homologação, ou pelo 173.1. E, quando veio o repetitivo, ele falou assim, vai poder contar pelo 150, parágrafo 4º, se houve algum pagamento desse tributo ou se houve alguma declaração. Então, essa questão do pagamento surge no julgamento do repetitivo. No embargo de declaração de um processo já julgado pela Câmara Superior, o contribuinte chegou, apresentou os embargos e uma guia de um pagamento, de um R-fonte, que, então, provaria que tinha havido um pagamento para o imposto de renda da pessoa jurídica daquele exercício. Ele ganhou, trazendo um documento nos embargos de declaração. Mas, Suzy, isso é exceção da exceção. Não é. Isso é o curso natural do processo. A regra da preclusão ela é uma regra necessária para a marcha do processo. Se não houver a preclusão, o contribuinte vai juntar um documento, poder juntar um documento em terceira, quarta, quinta instância, e necessariamente vai ter que ser analisado essa documentação. Então, é necessária a preclusão, mas ela não é uma regra que existe isoladamente, porque, se ela existir isoladamente, nós vamos ter, muitas vezes, julgamentos que estão em desconformidade com a realidade. Olha, eu, julgador, estou vendo lá que o fisco tem razão, ou que o contribuinte tem razão, mas eu não vou dar porque a prova foi juntada em outro momento. Não, isso não é verdade. Então, na prática, e aqui vocês podem me desmentir se eu estiver faltando com a verdade, mas aí é um pouco a minha experiência, o que a gente sente, eu sentia muito como julgadora. Chegava o advogado com um memorial que trazia uma nova documentação, que parecia que realmente, primeiro, não estava havendo uma fé para enrolar o processo, porque, gente, chegar com um laudo de uma contabilidade com 2.000 documentos, nem na turma ordinária, não dá. Aí, sim, não tem como julgar e querer conhecer isso. Mas conseguiu uma prova melhor daquela que estava, um laudo sobre um documento que já existia, que vai facilitar o julgamento, que vai me fazer esse órgão colegiado ter uma decisão mais acertada, fica a carga do relator, mas o relator pode, sim, pedir para que aquele documento seja juntado, converter o julgamento em diligência e pedir para a Procuradoria se manifestar, e, às vezes, até a TRF ou a DRJ se manifestarem. Isso faz sentido. Mas, Suzy, na sua sensibilidade, quando isso acontece? Quando tem lealdade. Quando a gente percebe que não foi... Que, às vezes, gente, aquele contribuinte começou a fazer uma defesa internamente, por alguém que não era capacitado. E quantas vezes, numa Câmara Superior ou numa turma ordinária, eu julguei por muitos anos casos de TR, casos do Simples, a gente percebe que aquele contribuinte não foi bem representado, muitas vezes porque eu cheguei a pegar caso de TR escrito à mão, né, na letra cursiva mesmo. Então, você vai fazer um esforço para que o processo, aquele resultado, seja o mais justo possível. Então, para quem não conhece o CARF, se for analisar a questão da verdade material
meramente ilustrativo, né? Pelos acórdãos, não vai entender a dinâmica. Estou vendo aqui o Toselli, né, que está na Câmara Superior agora, que também não vai me deixar mentir sozinha, a Rosinha, que foi julgadora por tantos anos, que tem muito dessa sensibilidade. E essa sensibilidade ela existe em qualquer lugar do mundo, porque é relação humana, é confiança, é lealdade. Ninguém vai ser louco. Eu não conheci nenhum conselheiro que disse, não, eu não quero dar isso para o contribuinte. Por quê? Porque isso vai ser um prejuízo para a Fazenda, se ele for depois para o judiciário. É lógico que, como eu falei, a regra da preclusão é para a marcha regular do processo. Ela vai existir, mas a gente vai ter, sim, necessariamente, o convencimento. E eu acho que também, dentro de todas essas discussões, eu fico muito feliz em assistir ouvir a palestra da Andréia, porque a gente sente que é um caminhar, né? Ainda que a gente tenha muitos processos ainda na litigiosidade, ainda no CARF, o quanto que a Receita, o quanto que a Procuradoria, o quanto que os contribuintes evoluíram para achar soluções, para ter um consenso, né? Então, agora, nós trabalhamos com uma mão de obra difícil, vamos falar mal que não tem ninguém aqui do Legislativo, né? Porque, muitas vezes, a lei que chega é uma lei complicada. Né? Então, eu comentava, como, né, é público, a gente teve um julgamento semana passada na Câmara Superior, e eu estava como advogada, e era uma bola dividida tremenda ali. Né? O doutor Toselli participou do julgamento, porque uma técnica legislativa terrível, uma sobreposição de legislações, como vamos capitular? E aí o fiscal tinha colocado na dúvida, ele colocou as duas legislações possíveis. E uma delas foi alterada e a outra não. Então, qual multa vai ser usada? Então, essa questão ali não era nem só buscar a verdade material, era também conseguir, como eu falei, depois de enquadrado o fato, falar para qual lei isso vai ser usado. E aí, a utilização sempre do artigo 112, na dúvida da capitulação de uma infração, essa interpretação ser mais benéfica, me parece que também se enquadra no julgamento, no processo administrativo, dentro da lealdade, porque, se há dúvidas para o contribuinte, que essa dúvida seja sanada em seu favor. Mas o que eu gostaria de falar é que a gente tem sempre muito que procurar, e eu acho assim que, quando eu saí do CARF, eu saí uma advogada completamente diferente. E hoje eu falo, quando resolvi advogar, saí de lá, né, não advoguei durante o período que estava lá, e voltei depois advogando, e vamos dizer assim que eu sou muito mais vitoriosa, entre aspas, do que eu era antes. Por quê? Porque eu consegui perceber a importância dos detalhes, a importância de apresentar uma prova bem colocada no processo, ou de levar ainda que a destempo, levar para o julgador essa prova. E ainda tem 1 minutinho e meio, uma outra questão que eu acho muito importante, às vezes a gente vê os advogados e na defesa colocando 10 preliminares. Eu costumo falar, até no escritório, para o meu time, eu falei assim, olha, você só ganha uma preliminar quando você tem, pelo menos, o fumus boni juris. Quando, no mérito, a menos que seja aquelas nulidades absurdas, né, gente? Errou, a lei já não existe mais, né, tal. Mas, fora isso, quando um contribuinte ele insiste muito nas preliminares, para o julgador, pelo menos para mim, parece que ele está com medo do mérito. Então, eu, como advogada, eu gosto de mostrar, eu estou alegando a preliminar, mas olha aqui, o mérito é bom, tá? Até porque eu acho que existe essa questão da lealdade, e porque a sociedade mudou. Ninguém fica satisfeito em ver, por mais que isso seja necessário, um bandido solto por um erro no procedimento, por um erro no inquérito. Ninguém fica feliz que uma parte que não merecia ganhar, ganhe por um erro processual. Hoje, a nossa sociedade, a gente acha importante a regra processual, ela faz parte da democracia, ela é a igualdade das partes. Mas a decisão de mérito ela é uma decisão muito mais, que pega muito mais,
que toca, não pega, toca muito mais na justiça que a gente busca tanto. Então, eu sempre gosto de mostrar isso. Enquanto julgadora, eu não tinha medo de julgar uma preliminar favoravelmente, mas não era o que eu mais gostava. Né? Eu me sentia muito melhor quando eu podia julgar a preliminar, entendendo que o mérito era bom. Talvez por essa questão sempre de tentar ter uma solução que seja mais justa possível. Bom, meu tempo está esgotado, e, se der tempo, a gente volta numa outra rodada. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Obrigada, doutora Suzy. É sempre uma satisfação, e a concatenação com a lealdade irretocável, né, doutor Walter? E agora chegamos à sua vez, né? Porque, no final do dia, temos o voto de qualidade. Né? A doutora Suzy, ela trouxe toda essa questão do repertório atrelado à verdade material, eficiência probatória. Né? Fizemos uma obra que a doutora André e outros, o doutor Toselli também participou, eficiência probatória e jurisprudência do CARF. Né? O como é importante provar, o como é importante tentar ser leal e trazer a verdade. Mas, né, doutor Walter, nem sempre a verdade ou as provas resolvem uma divergência interpretativa genuína. Né? Nós temos casos como o AJO, a VJ, dentre os temas controladas no exterior, e outros famosos temas que levam, inevitavelmente, a um confronto, a um embate de ideias, de um lado ou do outro, e com valores, como a doutora Andréa Dweck colocou muito bem, às vezes você está convencido para os dois lados. Né? É muito difícil utilizar-se do voto duplo do presidente, da mesma forma que, quando a gente olha para o artigo 112 do CTN e outros dispositivos, na dúvida, o julgamento deveria se dar a favor do contribuinte. Fato é que, no começo do ano, nós tivemos MP 1160 com o dito retorno do voto de qualidade. Na sequência, né, ela caducou, né, sequência muito não sequencial, né, infelizmente, tivemos aí uma situação, né, de quase 6 meses, né, da tramitação da SMP, há propriamente o PL, o chamado PL do CARF, trazido em regime de urgência, em criar o retorno do voto de qualidade. Fato é que, hoje, quando há empate, caso de empate, a favor do contribuinte será decidido. Mas a gente assiste também os julgamentos virtuais, a PGFN retirando alguns processos relevantes de pauta, né, doutor Walter, à espera que esse PL em trâmite realmente seja aprovado e o voto de qualidade retorne. Por que o voto de qualidade é importante? Você acha que ele é importante? Você acha que a gente precisa continuar discutindo o voto de qualidade? Faz uns 10 anos que a gente discute, no mínimo, o voto de qualidade. Como é que você vê esse tema aí no tocante à segurança e redução da litigiosidade? Obrigada, doutor Walter. Boa tarde a todas e a todos. Quero, antes de tudo, cumprimentá-los e agradecer profundamente à BDF esse convite. É uma honra e uma alegria estar aqui. Faço isso na pessoa do querido doutor André, que tanto auxilia na organização, né? Quem está atrás de quase tudo, né, Bechara, na organização dos eventos da BDF, ao Brigagão, a Dani, ao Bechara e toda a diretoria da BDF. É realmente uma alegria grande estar aqui com esses queridos amigos, que foi um presente compor esse painel, Bechara, Suzy, Gisele, Andréia e o querido amigo Leonel. Como já dito, estivemos juntos lá na comissão do Senado, CNJ, para discutir o processo administrativo judicial tributário. Eu queria, já foram 50 segundos, eu queria falar sobre tudo, na verdade, né? Tudo que foi falado, tudo que ainda vai ser falado, e mais alguma coisa, mas me restou falar do voto de qualidade. Não sei se é uma pegadinha, por isso que eu agradeci antes de falar. Sobre o futuro do processo administrativo tributário, né? Portanto, o futuro do voto de qualidade no processo administrativo tributário. Eu vou dividir a minha fala naquilo que foi mais discutido na comissão, na situação que nós estamos hoje e no que tem a previsão do PL 2384, né, já aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado. Mas, antes, eu quero
também parabenizar a BDF por um belíssimo painel de abertura, né? Tivemos palestras maravilhosas, entre elas, sempre puxar a sardinha para o meu lado, da minha professora Isabel, né? E que ela colocava algo que me parece muito relevante nós não esquecermos, né? Que é uma das faces da segurança jurídica é preservar a igualdade. Ou seja, nós precisamos, sim, ter tratamentos desiguais, desde que o critério diferenciador seja um critério de justiça. Nós não podemos perder isso de linha nunca. Então, quando nós estabelecemos critérios como, por exemplo, mudança de processo, ou processos diferentes, até X salários mínimos, até Y salários mínimos, é preciso pensar se esses critérios diferenciadores trazem justiça. Justiça não só no sentido de tratarem todos iguais, mas se outros elementos serão colocados para que, e aqui eu já ponho o segundo ponto, nós não percamos a construção dos direitos fundamentais dos contribuintes. Porque pode não parecer nos últimos tempos, mas os contribuintes têm direitos fundamentais. Como todo cidadão, como toda cidadã, os contribuintes construíram, ao longo de muitos anos e muita batalha, direitos fundamentais que precisam ser preservados. Não é um jogo, simplesmente um jogo de apostas, que o contribuinte se submete ao se submeter ao processo administrativo e ao processo judicial. Quando ele se submete ao processo administrativo e ao processo judicial, ele pressupõe que direitos fundamentais irão assegurar ali uma capacidade de argumentação, de diálogo e de construção de uma decisão que seja justa. Isso é muito relevante. É muito relevante que a figura do advogado seja preservada, que o advogado tenha lugar de fala, que a sustentação oral seja preservada, que as sessões virtuais preservem esses direitos fundamentais que nós construímos com tanta luta. Porque, senão, nós não estamos construindo processo, senão, não estamos construindo Estado democrático de direito. E, na comissão, isso a nossa condutora, a ministra Regina, sempre deixou isso muito claro, que nós teríamos que vigiar o tempo todo a manutenção dos direitos fundamentais. E, óbvio, que não dá para falar aqui todo o trabalho realizado pela comissão, mas eu diria aos senhores e às senhoras que 2 pontos me parecem fundamentais, 3 pontos. Obviamente, a busca da redução da litigiosidade. O Brasil é caracterizado como o país mais litigioso do mundo em matéria tributária. Nós gastamos muito para litigar a matéria tributária. Isso é muito relevante. O orçamento público é muito comprometido com o que a gente gasta em processo, né? E isso pode ser aliviado. Nós temos demandas em juízo em excesso, isso pode ser aliviado. Então, a comissão seguiu alguns rumos, entre eles a tentativa de redução de litigiosidade, a busca de mecanismos alternativos de solução de conflito, arbitragem, transação, mediação, e o reforço ao processo administrativo. Numa constatação clara, que eu acho que deve ser, se não unanimidade, quase unanimidade nessa sala, de que o judiciário não dá conta da matéria tributária, né? O volume e a especificidade fazem com que o judiciário hoje não consiga nos dar a resposta a tempo e modo. Por que que o processo administrativo ficou tão relevante? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O processo administrativo ficou relevante porque ele tem 2 componentes, ou tinha 3 componentes relevantes: celeridade, dialeticidade, sempre foi característica do processo administrativo, por conta da verdade material, por conta da possibilidade de diálogo com os conselheiros, uma dialeticidade grande. E o lugar de argumentações distintas, que é a composição paritária.
Foi isso que construiu, no processo administrativo, essa maior, eu não diria credibilidade, mas maior capacidade de solução dos conflitos. E a paridade aqui é um elemento relevante. Porque ela traz, né, eu sei da atuação, por exemplo, da doutora Andréia, da doutora Suzy no CARF, e tinham julgamentos maravilhosos quando lá estavam. Mas nós não estamos falando de algo pessoal, estamos falando institucional. A paridade traz visões distintas. Então, a comissão chegou à conclusão que era preciso reforçar o processo administrativo e deixar o judiciário como sendo a última alternativa para a solução daquele conflito tributário. Além disso, a possibilidade de começar a tratar os contribuintes, obviamente, de maneira desigual, na medida da sua desigualdade, ou seja, trazer de volta a dosimetria, meu querido amigo e presidente Brigagão. Já agradeci o convite, muito obrigado. Trazer de volta, trazer um tratamento desigual aos desiguais, de trazer, obviamente, a dosimetria das penas. Seguindo esse caminho, a comissão, então, decidiu manter como estava já em vigor a questão de existir ou não o voto de qualidade, porque me pareceu, posso estar enganado, mas me pareceu que ali nós estávamos a falar de uma decisão, e que essa é a minha opinião, talvez não seja da comissão, de uma questão absolutamente democrática, ou seja, o Congresso Nacional entendeu que a aprovação da extinção do voto de qualidade era algo que era viável ser feito, ou seja, no empate, o crédito tributário estar extinto. Eu não vejo, nenhuma inconstitucionalidade nisso. Eu não consigo enxergar nenhuma inconstitucionalidade numa escolha democrática do legislador de dizer que o empate, ou a dúvida na interpretação daquele fato, daquela subsunção do fato à norma, extingue o crédito tributário. Mas também é fato de que, hoje, nós não temos uma pacificação social. Pelo contrário, nós temos o caos. E olha que nós estamos falando do CARF, do Tribunal Federal. O que acontece por esse país afora, apesar de termos alguns ótimos exemplos, nós temos coisas, talvez, muito mais graves do que nós estamos discutindo aqui, de voto de qualidade. Nós temos recursos hierárquicos, que são absurdos no Estado Democrático de Direito, ao meu sentir. Nós temos casos em que nem duplo grau se tem, se existe, não há acesso ao processo, mas, enfim, no CARF, essa é uma questão relevante. E, democraticamente, se decidiu que o empate extinguiria o crédito tributário. Contudo, isso não pacificou. Se alguém me perguntar hoje, o futuro... Não sei. Colocou o processo em pauta, deixa julgar, não sei. Como é que está o voto de qualidade? O cliente liga o tempo todo, perguntando. Não, deixa julgar, porque esse, se ganhar no voto de qualidade, extingue agora. No futuro, talvez não extinga. No futuro, talvez tire só multa e juros, ou talvez não tire nada. Mas é um processo de compensação. Então não julga. Não julga, porque no futuro, processo de compensação, o voto de qualidade vai tirar multa e juros. Isso é um caos absoluto que nós estamos vivendo. Talvez nós estejamos vivendo o pior momento, pelo menos que eu conheço nos meus 30 anos de formado, do CARF, institucionalmente falando. Acho que as questões colocadas pelo governo no início do ano, não, tenho absoluta certeza, são injustas do ponto de vista institucional, transformando o órgão em algo ligado à arrecadação. Como volto a dizer, o CARF foi, e vai ser ainda, vai continuar sendo, um órgão extremamente relevante para a interpretação da matéria tributária, por conta dessa composição paritária. Mas o que a gente vive hoje é o absoluto caos. Não temos pacificação. Ora, o contribuinte tira o processo de pauta, ora, a Fazenda tira o processo de pauta. E o resultado disso, no tempo, é um resultado de absoluta injustiça. Porque nós teremos casos iguais sendo julgados de maneira diferente. Isso tem que acabar. Esse é o principal ponto.
E aí eu volto na palestra da professora Isabel. Nós precisamos restabelecer a segurança jurídica. Nós precisamos restabelecer a confiança na relação fisco-contribuinte. Nós precisamos restabelecer um mínimo de previsibilidade e um mínimo de igualdade no seu sentido justo. Bom, para terminar, porque me faltam 3 minutos, fica a terceira parte, que é, como eu disse, uma ausência completa de pacificação social. Houve, primeiro, uma medida provisória, que caducou, e depois um projeto de lei 2384, já aprovado na Câmara, está no Senado. Foram apresentadas no Senado 13 emendas. Tudo se diz que talvez nenhuma delas seja aprovada, não sei, né? E esse é o projeto que nós temos. O que diz esse projeto? Esse projeto restabelece o voto de qualidade. Lembrando que o empate antes não aplicava, o empate com extinção do crédito tributário não aplicava a todos os processos, só a créditos tributários, né? Esse projeto ele restabelece o voto de qualidade, mas ele traz algumas consequências para o julgamento que for proferido pelo voto de qualidade. A primeira consequência é que as multas são retiradas, ou seja, o contribuinte que perder o processo com base no voto de qualidade não sofrerá nenhum tipo de penalidade mais. Se ele pagar nos 90 dias subsequentes, eu acho que é 90, né, 90, também são retirados os juros parcelados em 12 meses e poderá utilizar prejuízo fiscal e base negativa para o pagamento do crédito tributário. É bastante agressiva a proposta. Tenho, de novo, algumas ressalvas quanto a ela, especialmente porque ela acaba criando uma condição até melhor para o contribuinte, que adimpliu, né, tempestivamente. Então, pode ser que daí nós tenhamos algum problema. E para aquele contribuinte que vai a juízo, que quiser ir a juízo continuar discutindo o processo, o crédito tributário, ele mantém-se a retirada da multa, os juros são retomados, o encargo legal, se eu estiver errado, você me corrige, Zé. Ela sabe de cor. O encargo, está me tomando ponto aqui, depois eu dizer que eu errei. O encargo legal, então, 30 segundos. O cargo legal mantém também, mas o contribuinte que tiver, que se chama aqui capacidade de pagamento, acredito eu, que é a CAPAG lá da transação, se ele tiver uma CAPAG rating A, por exemplo, ele não precisará apresentar garantia para discutir a crédito tributário. Como eu disse, aí tem algumas coisas que eu acho que até o Bechara pode falar, que é a multa de 100%, de 150% vira 100%, mas esse já é outro assunto, o projeto de lei é longo. Ainda no voto de qualidade, quando se vota pelo voto de qualidade, também a representação fiscal para fins penais é extinta. Algumas questões para a gente refletir, já que nós estamos falando de um PL que ainda vai ser votado no Senado. De novo, não vejo nenhum problema democrático do legislador ter escolhido a extinção do voto de qualidade. Mas, se esse projeto passar, algumas questões precisam ser resolvidas com urgência. Eu estava dizendo, colocando a interrogação para a Gisele, se o contribuinte ganhar na Câmara Baixa, pelo voto de qualidade, ele não vai recorrer para a Câmara Superior, porque senão ele corre o risco de perder por maioria na Câmara Superior. Então, ele já tem, ao ganhar na Câmara Baixa pelo voto de qualidade, quando ele perder pelo voto de qualidade, ele já tem garantido a retirada das multas e se pagar dos juros, se ele recorrer para a Câmara Superior e perder por maioria, tempo esgotado, perder por maioria, vou concluir, perder por maioria, ele acaba piorando a situação dele, né? Quase que uma reformácio impégios na Câmara Superior. Isso precisa ser resolvido de maneira clara. A questão da garantia, também eu acho que precisa de uma reflexão, porque não apresentar garantia em juízo não é por conta da CAPAG, mas é por conta de um crédito tributário que foi votado e que o próprio PL diz, o empate tem uma relevância jurídica.
tanto tem que eu tiro as multas e tiro os juros de mora se você pagar. Então, se não tem que apresentar garantia para quem tem rating A, não tem que apresentar garantia para quem tem qualquer rating, porque o problema não está no rating, e sim na dúvida da existência daquele crédito tributário. Então, portanto, esse PL precisa, sim, passar por algumas revisões. Há uma certa, ou uma grande resistência do governo federal e do próprio Congresso de aceitar algumas emendas, mas nós precisamos estar atentos, porque esse é o PL que pode ser aprovado e, de novo, ele pode trazer alguns problemas. Retomando só o início, eu prometo que agora eu acabo, quero de novo agradecer à BDF e dizer o que eu disse no início. Tudo isso que nós estamos discutindo, desde reforma tributária até futuro do PAT, futuro do processo administrativo, só tem relevância se a gente mantiver as premissas de segurança jurídica e de direitos fundamentais dos contribuintes conquistados a duras penas durante muitos anos. Muito obrigado. Doutor Walter, irretocável, tá? Nenhum erro com relação ao PL, tudo perfeito. Brincadeiras à parte, realmente toda essa questão trazida no PL nos causa, num primeiro momento, talvez uma potencial solução intermediária, né? Afastar o oferecimento de garantias, né? Presidente Gustavo, nosso eterno presidente, caríssimo André, muito obrigada, mas fato é que, na dúvida, a gente gostaria de ter o critério de desempate favorável, né, doutor Walter, até por uma questão de isonomia, né, atrelada à sua fala. Mas, ainda assim, a gente assistiu no PL 2384 algumas grandes evoluções que, ao longo de anos, doutora Suzy, doutora Andréia, doutor Walter, doutor Leonel e doutor Bechara, com relação às penalidades, né? Há muito se discute eventual dosimetria da pena, né? A gente sempre foi para multa de ofício de 75, para multa qualificada de 150, e, de repente, o PL traz algumas modificações, tanto para a redução da multa de ofício, como para o patamar da multa qualificada, como para a questão da reincidência. Então, doutor Bechara, imediatamente passa a palavra, adoraria ouvir seus comentários, principalmente com relação ao caráter sancionador das penas, né, em matéria tributária. Obrigada. Alô? Bom, hoje, só para avisar que hoje eu estou jogando em casa, tá? Porque na última vez, lá na Bradetê, o senhor ficou olhando feio para mim para controlar meu horário. Tá? Então, hoje estou em casa. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse 7º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, organizado pela nossa BDF. Ainda mais com amigos queridos todos aqui, a gente conseguiu reunir só amigos e de altíssimo quilate num painel só. Então, Suzy, Gisele, Andréia, Walter, Leonel, muito obrigado pela presença de vocês. Aí falando um pouco também em nome da comissão organizadora. Tá? Uma felicidade grande estar aqui com vocês nesse painel. Quanto ao meu tema, né, devia começar a contar agora, que nem a Andréia fez. Fez, né? Então tá. Beleza. O meu tema é limites razoáveis da multa tributária. O problema é que razoabilidade é conceito de índole constitucional. Então, quando me dei conta de que eu tinha que falar de razoabilidade, eu olhei que eu estava no painel errado, né, porque teria que ser temas de Supremo, quer dizer, é um tema para o Supremo, o CARF não analisa a razoabilidade, até Suzy já falou. O Supremo vem fazendo isso, vem aferindo razoabilidade, já mediu em 100% do tributo devido, a questão da multa de ofício, 20% no caso da multa de mora, agora está no meio do julgamento da multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, deixemos para o Supremo. Mas, ainda que razoabilidade seja um conceito de índole constitucional, racionalidade não é. Né? Então, acho que cabe aqui uma discussão sobre a racionalidade do nosso sistema punitivo. Vocês acham que o sistema punitivo brasileiro é racional? Não, não é. Evidentemente não é. Nós temos um dos sistemas mais
punitivistas do mundo, né? E esse é o enfoque que eu queria dar no início, para depois a gente falar do projeto de lei. Porque é uma legislação extremamente punitivista, aliás, exageradamente punitivista. Nós sabemos as penalidades previstas por descumprimento de obrigações acessórias. Não raro, são penalidades que não têm relacionamento nenhum com o tributo devido, quer dizer, infrações que não geram qualquer tipo de prejuízo ao erário ou à própria fiscalização, multas com base na receita bruta da empresa, ou seja, penalidades absolutamente desarrazoadas e desproporcionais. Tá? E isso, obviamente, afronta o não confisco e acaba revelando uma face de forma muito clara, né? Essa face arrecadatória, a forma como essas multas são utilizadas no nosso sistema. Então, só para resumir, se o Paulo Coimbra estivesse aqui, que é um grande especialista, né, de multas e direito tributário sancionador, ele falaria que a multa tem 7 funções. Mas só para falar das 3 principais aqui, a multa tem uma função de prevenção geral, que é evitar justamente as violações à legislação. Ela tem uma segunda função de prevenção, que é a prevenção específica, né? Castiga-se o infrator no caso específico, para que não haja reincidência, e uma função educativa, que é justamente aquilo que se fala na formação de uma moral fiscal, uma moral mais ampla e geral, para justamente evitar que haja infração ao ordenamento geral. Legal. Então, essas 3 funções, obviamente, em conjunto, elas agem pela proteção da arrecadação. O objetivo é proteger, garantir a arrecadação, e nunca que a multa seja utilizada como instrumento de arrecadação. E, na verdade, o que a gente tem visto é exatamente isso, né? E o que eu queria trazer aqui, como exemplo, vamos pegar a questão da multa qualificada, que eu acho que é o mote aqui. A multa do artigo 44, parágrafo 1º da 9430, né? E a forma como ela tem sido lançada, como ela tem sido utilizada pelas autoridades fiscais e como ela tem sido encarada pelo CARF e pelo Judiciário. Muito recentemente, não sei se vocês viram, mas é uma pesquisa divulgada pela FGV, a pesquisa foi feita em 2022, ela é muito interessante, sobre o tema multa qualificada. E a FGV fez uma pesquisa comparando o Brasil com outros 6 países. Então, foram pegos 3 países desenvolvidos e 3 em desenvolvimento. Né? Só alguns dados aqui, que esses aqui acho que servem para a nossa discussão aqui. A multa qualificada é a que mais cresce no país. Entre 2011 e 2019, a aplicação da multa qualificada cresceu 70% em quantidade de autuações e 112% em valores. No mesmo período, a multa de ofício simples, a de 75%, cresceu 10% em quantidade, contra 70%, e 23% em valores. Desses 7 países, o Brasil tem a maior alíquota de multa qualificada, né? E sem gradação, sem nenhum tipo de avaliação com relação a atenuantes ou agravantes. Só para referência de vocês, a França, a maior alíquota, 80%, Reino Unido, 100%, Estados Unidos, 75%, Colômbia, 100%, México, 142% e África do Sul, 150%. Tá? E todos esses têm gradação, têm alíquotas escalonadas, com base em atenuantes e agravantes. E todos utilizam critérios objetivos para graduar essa multa. O Brasil é o único que se utiliza de critérios subjetivos. Outra, Brasil na contramão do mundo, né, porque todos os países desenvolvidos estão abandonando as sanções mais rigorosas e jogando todas as fichas em questões ligadas à conformidade, posturas colaborativas, etc., que é o que a gente também já ouviu aqui no painel. E, por último, a questão da insegurança jurídica no CARF e no Judiciário, porque também foi feita aqui uma avaliação em 3 anos específicos, e deu empate com relação à verificação dos requisitos da multa qualificada. Então, é uma jurisprudência que, às vezes, até é, de certa forma, contraditória com relação ao mesmo argumento. Você vê decisões para os 2 lados.
Então, gente, na verdade, além desse estudo, eu tenho que citar aqui os trabalhos desenvolvidos pela nossa presidente, né? Vou citar em especial o artigo da Gisele, a imputação de multa qualificada dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no âmbito do CARF, que você publicou, trouxe um levantamento fantástico com base em precedentes específicos do CARF, determinadas questões, determinados planejamentos tributários e, justamente, a jurisprudência do CARF com relação a isso, e uma estatística muito interessante com relação às representações fiscais para fins penais, porque a grande maioria gera representação fiscal para fins penais e gera a continuação no âmbito penal. Muito bem. Então, o ponto aqui é o seguinte: a multa qualificada, ela deve ser, ou deveria ser, uma medida de exceção. Ela é muito grave, porque ela está relacionada a crime. Porque a capitulação legal, lá do 44, parágrafo 1º, é quando você se enquadre nos artigos 71, 72 ou 73 da 4502/64, e aí nós estamos falando de crimes de sonegação, fraude ou conluio. A palavra ação ou omissão dolosa, a palavra dolo, aparece de forma escancarada nos 3 artigos. Muito bem. Até vou citar uma frase aqui do meu querido amigo, sócio, João Gândara. É tão grave que a autuação, quando ela aplica a multa qualificada, ela deveria vir acompanhada de um par de algemas, se ela fosse bem aplicada, verdadeiramente bem aplicada, como previsto na legislação. Mas não é isso que se vê na prática. Na verdade, nós vemos aí planejamentos tributários, pelo simples fato de gerar discordância com relação a argumentos ou a forma, acabam gerando, de forma totalmente corriqueira, a aplicação da multa de ofício, qualificada. E não há previsão, até o Gisele fala isso muito bem no artigo, não há previsão legal para abuso de forma, abuso de direito, ausência de propósito negocial a ensejar a imputação dessa multa. Então, na verdade, tudo passa a ser proibido, né, até prova em contrário. E a banalização da aplicação dessa multa é muito nociva ao nosso sistema. Na verdade, essa história de aplicar para qualquer planejamento fiscal e inverter o ônus da prova, porque aí é o contribuinte que vai ter que defender para dizer que não há prova, me lembra um conto, Walter, eu falei isso na Bradetê há uns 3 ou 4 anos, como era virtual, a gente estava no meio da pandemia, eu vou contar de novo aqui, tá? Porque você não deve ter visto. Mas, na verdade, essa história de aplicar a multa qualificada para todos... É amigo, eu posso brincar com você. Na verdade, como se aplica para todo mundo, lembra o conto do alienista do Machado de Assis, né? Porque no alienista tinha um médico psiquiatra, o Simão Bacamarte, né, que era um psiquiatra lá que criou a Casa Verde. Na verdade, qualquer pessoa que, na concepção dele, mostrasse qualquer tipo de desequilíbrio mental, ele mandava internar no hospício, né? E foi o que ele acabou fazendo na cidade de Itaguaí, na verdade, aqui, estado do Rio. Ele passou a internar a cidade inteira, inclusive a mulher dele, porque ele entendeu que demorou demais para se arrumar, né, para uma festa. Então, ela ficou quase 1 hora trocando os vestidos e, não, está louca, eu vou internar. Pois é. No final, o que aconteceu? Ele se deu conta que, na verdade, o louco era ele, por ter o perfeito equilíbrio mental e moral. Então, ele se internou, não é isso? E morreu, né? Morreu. Foi se tratar, foi se estudar e morreu sozinho. Então, na verdade, é como eu vejo isso aqui. Se o fisco, né, na verdade, se a autoridade fiscal entender como crime todo planejamento fiscal do qual ele discorda, na verdade, então, são todos loucos, né? Todos loucos, menos o fisco, né? Na verdade, todos são criminosos, menos o fisco. Então, na verdade, esse ponto aqui é com relação à clareza da utilização da multa. Há casos e casos, nós vamos encontrar, sim, os crimes, casos de utilização de laranja, notas calçadas, falsificação documental, etc., etc. Mas, evidentemente, a gente tem que
repensar esse sistema do jeito que está. E aí, acho que ali, bom, faltam 3 minutos, ótimo. A gente cai no projeto de lei. Porque se 75% é a multa de ofício ordinária e nós temos uma qualificada de 150 sem nenhum tipo de gradação, escalonamento, esse PL que já foi falado aqui do CARF, do voto de qualidade, o que ele traz aqui, rapidamente? O 44 passa a vigorar com a seguinte redação. Então, aquele parágrafo 1º, que falava dos 150, o percentual de multa de que trata o inciso 1º será majorado nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502, ou seja, nos casos de sonegação, fraude e conluio, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais, passando a incidir nos seguintes percentuais. 100%, então reduz-se de 150% para 100%, sobre a totalidade ou diferença do imposto de contribuição objeto do lançamento de ofício, ou 150% no caso de reincidência. E aí o próprio PL vai definir o que é reincidência. Então, é bom porque a gente vai ter aqui uma definição concreta, né? Na verdade, a reincidência é quando, no prazo de 2 anos contados do ato do lançamento, em que tiver sido imputada a ação com base nos artigos 71, 72 e 73, ou seja, tem um período certo de 2 anos, não pode repetir a mesma infração. Interessante aqui, para nós, colegas aqui de painel, depois vem um novo aqui, um parágrafo 1º-C, que diz o seguinte: a qualificação da multa prevista no parágrafo 1º não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502. Precisava escrever isso, Gisele? Se a gente já tem aqui, o caput já fala que só pode ter multa qualificada no caso dos 3 artigos. Aí depois o próprio artigo vai dizer que se não ficar configurada, não tiver a prova concreta, aí não cabe essa multa. Quando houver sentença penal de absolvição, quando o sujeito passivo tiver divulgado os atos ou fatos que ensejaram a qualificação da multa, ou quando não tiver tentado omiti-los. E, por último, faltando 30 segundos, a questão da redução também da multa de 75% de ofício, que pode cair em 1/3. Pode ser reduzida para 1/3 nos casos em que for constatado erro excusável do sujeito passivo, lançamento decorrer de divergência de interpretação, né, que dispõe sobre a legislação tributária, ou o sujeito tem agido de acordo com as práticas reiteradas da administração, etc. E tal, ou seja, determinadas situações, né, que justificam a ação do contribuinte. E, por último, a multa prevista no inciso 1º do caput deste artigo poderá ser relevada de acordo com o histórico de conformidade do contribuinte ou responsável. Então, para fechar, já é um caminho, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que está lá, passou pela Câmara, agora está no Senado, é um caminho, nós estamos falando em redução. Seria muito melhor termos, por exemplo, critérios objetivos relacionados a infrações específicas, como no caso da Colômbia e do México, aqui, dessa pesquisa da FGV, mas não há dúvida que é melhor caminhar para frente do que para trás. O recado final que eu daria aqui, que é o sistema punitivo brasileiro tinha que ser muito mais racional e não tão vingativo, que parece mais vingativo do que racional. Isso deveria ser repensado, né, como outros países já fizeram ou estão fazendo. Só esses meus comentários e a gente discute aqui se tiver tempo. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, doutor Bechara. De fato, a gente não precisaria, né, da comprovação da consciência e vontade quanto à prática de ilícito fiscal. Isso não poderia admitir capitulação genérica. E aí nós temos diversas súmulas CARF, inclusive, nesse sentido. Então, o legislador, neste novo PL, nada mais fez do que tentar materializar um pouquinho da jurisprudência que a gente vem assistindo recentemente no CARF, com uma uniformização com relação a esse tema de penalidades, em especial a questão da multa qualificada. Sem mais delongas, vou passar ao doutor Leonel. Justamente, né, quando a gente fala em uniformidade, em sistema de precedentes,
Como é que a gente encara tudo isso no âmbito do processo administrativo fiscal federal, sabendo que a gente aplica de forma subsidiária o Código de Processo Civil, né? Nós temos aí também a alegação do governo federal no começo do ano dizendo que o CARF não observaria os precedentes das cortes superiores, né? Nós temos o artigo 62 do RICARF, claro, no sentido de que as decisões das cortes superiores devem ser observadas no âmbito do processo administrativo. Doutor Leonel, passo a palavra. Muito obrigado, Gisele. Bem, primeiramente, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer um convite honroso da BDF. Obrigado, Bechara. Obrigado, André. É uma alegria enorme estar aqui hoje com todos. E dizer também da minha satisfação de compor essa mesa, esse painel, com pessoas que tanto admiro, ao lado de amigos, Walter, Andréia. Estivemos juntos 6 longos meses naquela comissão de juristas para a reforma do contencioso tributário. Parabéns a todos pelas exposições, foram muito bacanas, enriquecedoras. O tema que me coube foi esse, o sistema de precedentes e o PAT, o processo administrativo tributário. Eu vou dividi-lo em 3 partes. Na primeira, vou falar um pouco do sistema de precedentes, extrair desse sistema de precedentes algumas características que são relevantes para defender que os tribunais administrativos fiscais devem respeitá-los. Na segunda parte, eu vou apresentar os dados do cenário atual, onde estamos em relação a esse intercâmbio jurisprudencial entre jurisprudência judicial e administrativa e apontar algumas possíveis consequências vinculadas a esse cenário. E, por fim, na terceira parte, trago algumas das proposições que incubamos lá na Comissão de Juristas para a Reforma do Contencioso Tributário, e aponto, inclusive, para a gente debater aqui, se houver tempo, e aponto, inclusive, algumas possíveis sensibilidades. Eu vou me valer de uma brevíssima apresentação, só porque eu me refiro a alguns dados e gráficos, e aí eu acho que o visual contribui um pouco. Mas, sem delongas, vamos começar, porque tenho só 15 minutos. Sistema de precedentes. O nosso começou a ser edificado lá em 2004, com a edição da Emenda Constitucional número 45, foi apelidada à época de reforma do Judiciário, que, primeiro, vinculou a administração pública direta e indireta às decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que criou também a súmula vinculante no âmbito do STF e que criou o filtro da repercussão geral. A repercussão geral só foi regulamentada um pouco depois, em 2006, pela Lei 11.418, que incluiu os artigos 543A e B no CPC ainda de 73. Mas vejam que a repercussão geral foi um passo importante para a conformação do Supremo como uma corte de precedentes constitucionais. Hoje, o Supremo julga muito mais controvérsias fiscais no âmbito da repercussão geral do que em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Mas quem realmente consolidou esse sistema de precedentes foi, sem dúvida, o CPC de 2015, que estabeleceu, no seu artigo 927, um rol de precedentes obrigatórios, vinculantes, precedentes em sentido forte. As 2 características que eu gostaria de destacar, que são relevantes para a continuidade dessa conversa. Primeiro, a força normativa dos precedentes. Acho que hoje já há quase um consenso entre nós aqui que interpretar é construir sentido, é a atividade criativa. Não há um conteúdo inequívoco escondido lá no texto de lei a ser revelado pelo intérprete, pelo tribunal. Então, quando um tribunal superior, por exemplo, o STJ ou o STF, decide que determinado texto de lei tem que ser interpretado num sentido tal, em detrimento de outros sentidos possíveis e igualmente razoáveis, esse tribunal está inovando o direito. A professora Isabel diz isso. Ele está criando o direito. Hoje de manhã, o ministro Luiz Fux disse textualmente, jurisprudência qualificada é a fonte formal do direito. Né? A professora Teresa Arruda Alvim, o professor Bruno Dantas, dizem isso. Né? A criação do direito é obra do judiciário, os precedentes vinculantes pautam conduta, têm força normativa. Tanto que o ministro Barroso, por exemplo, toda vez que tem que decidir um pedido de modulação em caso de overruling em matéria tributária, ele sempre vê, sempre coloca no voto dele, pode olhar lá. Ora,
a superação de precedente aqui no STF, em âmbito tributário, é lei nova, é a criação de direito. Então, essa é uma premissa fundamental para a gente dialogar sobre o tema. Uma outra característica importante é que está lá no artigo 926 do CPC. O CPC impôs deveres importantes para o judiciário para que esse sistema de precedentes fique de pé. Dever de uniformização e de estabilização da jurisprudência. A uniformização é mais intuitiva, né? Os tribunais têm que procurar consensar, horizontalizar seus posicionamentos em relação a temas que se repetem. Mas é mais do que isso. A jurisprudência tem que ser estável, íntegra e coerente no tempo. Por quê? Porque esse segundo dever advém da necessidade da proteção da confiança legítima depositada pelos contribuintes, pelos jurisdicionados, na jurisprudência consolidada, no precedente vinculante. Essas são premissas importantes para a gente refletir sobre a necessidade e a pertinência dos tribunais administrativos fiscais respeitarem, observarem esses precedentes qualificados previstos no artigo 927 do CPC. Aqui eu cito o Rodrigo Fux, ele diz o seguinte: ora, se os tribunais administrativos fiscais exercem, ainda que atipicamente, jurisdição, prestam uma jurisdição atípica, com todas aquelas ressalvas que já conhecemos, devem respeitar os precedentes vinculantes, porque estes, como eu disse agora, são normas, é direito, né? A gente não pode conviver num sistema de litigância tributária, aqui compreendido como um sistema de litigância que compreende as duas esferas, a esfera administrativa, a esfera judicial, com ilhas extrajurídicas imunes a normas eficazes e vigentes. Um outro ponto, o artigo 927, parágrafo 4, diz: olha, judiciário, você pode até alterar um entendimento firmado e repetitivo, quer dizer, em precedente vinculante, mas, por favor, respeite o princípio da proteção da confiança e a isonomia. É claro, como eu já falei, precedente vinculante pauta a conduta. Quando o STJ decide, em sede de recurso repetitivo, que não incide contribuição previdenciária patronal sobre terço constitucional de férias, sabe o que fazem muitos dos empregadores? Deixam de recolher a contribuição previdenciária patronal sobre terço constitucional de férias. Olha que incrível. Então, depois de um tempo de estabilização, né, desse precedente, não é minimamente razoável que o contribuinte seja surpreendido com uma autuação no sentido contrário e ainda, eventualmente, perca essa discussão na esfera administrativa. Isso, obviamente, frustra as expectativas legítimas depositadas por esse jurisdicionado que se guiou numa jurisprudência, num precedente qualificado em sentido forte. E também não é crível que contribuintes em situações idênticas sejam submetidos a soluções jurídicas completamente díspares só porque estão discutindo a mesma controvérsia fiscal em arenas distintas desse sistema de litigância complexo, que inclui duas esferas. Até porque, quando isso acontece, quando o contribuinte se depara com uma decisão de um tribunal administrativo contrária, um entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo, por exemplo, o que ele faz? Ele vai para o judiciário. E a gente aumenta muito o custo da solução dessa controvérsia fiscal, inclusive sob a ótica do próprio Estado. Claro, em prejuízo da eficiência desse sistema. E, por fim, o artigo 15 do CPC ainda prevê que o diploma deve ser aplicado subsidiária e supletivamente ao processo administrativo fiscal. Mas vamos ver onde é que a gente está hoje. Qual é o cenário atual? O diagnóstico do contencioso judicial tributário, que foi encomendado pelo CNJ na gestão do ministro Luiz Fux, e foi realizado essencialmente pelo INSPER, mas com parcerias com diversos órgãos, é um trabalho magnífico, tem muito dado interessante ali. O diagnóstico perguntou para todos os entes tributantes: vem cá, você tem ato que te vincule a algum precedente lá do 927 do CPC? 13 responderam afirmativamente, que já é muito pouco. Só que, se colocar uma lupa nesses 13, você vai ver que, na verdade, só 8 desses 13 vão além do que já prevê a Constituição. Porque, vejam, a Constituição já vincula os tribunais administrativos a decisões em sede de controle concentrado e súmula vinculante. Só 8 vão além e obrigam a aderência a outros precedentes lá do 927 do CPC. 8 de 5 mil e poucos municípios, de mais de 27 unidades federativas, realmente é pouco. Esse intercâmbio ainda está muito embrionário. São esses os entes aí.
para quem quiser ir lendo enquanto eu falo. Onde é que a gente está no CARF, em âmbito federal? A maioria aqui já conhece, artigo 62 do Regimento Interno do CARF, vincula os julgadores à decisão proferida em sede de controle concentrado, à súmula vinculante, a julgamento de caso repetitivo e repercussão geral. O CARF já caminhou, né, está ali entre aquele grupo de 8, a União está dentro daquele grupo de 8, mas vejam também que esse intercâmbio não é total com o 927. O CARF não está vinculado à IAC, não está vinculado à IRDR, não está vinculado a súmulas que não são vinculantes, perdoem a aparente redundância. E aí eu trago algumas possíveis consequências. A gente sabe que são eventos multifatoriais, mas para fins de reflexão. Esse primeiro dado aqui é um dado que ele impacta, para quem não conhece ainda. Praticamente metade das autuações é reformada em primeira instância judicial. E essas decisões de primeira instância são confirmadas em 93% dos casos. Assim, é claro que tem muita coisa aí, mas a gente reconhece nesse número, quem advoga no contencioso tributário, a gente reconhece nesse número aí, por exemplo, quantas anulatórias a gente não teve que entrar para discutir cobrança de ICMS na transferência de bens entre estabelecimento de mesmo contribuinte, a despeito do repetitivo do STJ, a despeito da repercussão geral do Supremo até a DC 49. Quantas e quantas vezes, para voltar num tema que já foi levantado aqui, a gente teve que judicializar uma discussão, acho que foi pela Suzy, judicializar uma discussão para ver aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, em caso de para reconhecimento de decadência, em caso de recolhimento parcial, principalmente em tribunal administrativo. E tem outro ponto. Esse mesmo diagnóstico do contencioso judicial tributário apurou, nesse período que está circulado, que STJ e STF afetaram e julgaram muitos casos repetitivos a partir desse período. E colheram o efeito que se espera do sistema de precedentes. Reduziram o seu estoque de processos tributários. E reduziram significativamente. O estoque de processo tributário no STF reduziu em quase 50% e do STJ em quase 40%. A gente sabe que tem outros elementos aqui no acervo do CARF, obviamente, mas vejam, o CARF, no mesmo período, não surfou esse efeito. Teve pandemia, a gente sabe disso, mas o CARF, por conta desse intercâmbio ainda embrionário, né, da jurisprudência judicial vinculante e dos tribunais administrativos, o CARF não colheu o efeito que se espera justamente do sistema de precedentes, que é a retração da litigância. E o que a gente propôs, incubou lá na comissão de juristas sobre esse assunto? No anteprojeto do PAT Nacional, o que é o PAT Nacional? Uma lei complementar que a gente desenhou lá com uma moldura mínima, né, para uniformizar um pouco todos os processos administrativos fiscais, só que sempre com a preocupação de não violar o Pacto Federativo. Então, aqui a gente foi um pouco mais minimalista e ficamos onde parou o CARF. Né? Mas, no anteprojeto do PAT Nacional, nós sugerimos, encaminhamos ao Senado duas novidades. Primeiro, a vinculação já na DRJ. Né? Não tem por que esperar uma vinculação no CARF, se o CARF está vinculado, a DRJ também tem que estar. E segundo, e mais importante, é uma medida talvez mais controversa, e a gente está aqui no ambiente acadêmico para discutir, que é de sobrestamento dos processos administrativos em caso de ordem de suspensão nacional pelo relator lá do Linding Case no STJ ou no STF. Eu já discuti essa questão com algumas pessoas, isso arrepia algumas pessoas, a gente está aqui justamente para pensar e conversar, mas vejam que não é muito diferente, na verdade, é a mesma coisa do que acabou de fazer o ministro André Mendonça no caso do terço constitucional de férias. Ele mandou suspender, inclusive, os processos administrativos, e o mote da decisão dele foi justamente, espera aí, a gente precisa esperar todo mundo para evitar situações anti-isonômicas. Se conecta lá com o 927, parágrafo 4º, ao qual me referi alguns slides para trás. Algumas sensibilidades que eu gostaria de apontar, que eu enxergo, é o que eu chamei na minha dissertação de overruling tupiniquim.
é a superação de precedentes do STJ pelo STF. É mais uma jabuticaba nossa aqui. É claro que isso tende a gerar um problema se a gente vincula os tribunais administrativos fiscais a um repetitivo do STJ e amanhã o Supremo supera esse repetitivo do STJ, a gente tem um problema, porque o fisco, os entes tributantes não podem ajuizar a anulatória, e isso pode gerar uma situação complicada. Talvez a ratio decidendi do Supremo, no caso da coisa julgada, possa ser aproveitada para essa solução, mas precisamos discutir. Mas vejam que esse overruling tupiniquim está cada vez mais frequente, né? Acontecendo no terço constitucional de férias, inclusive também no caso da coisa julgada em matéria tributária, e talvez, se tivesse uma madeira aqui, a bateria, talvez aconteça também, no caso da aplicação do artigo 85, parágrafo 3º, para condenações de valores elevados. Um outro ponto é o impacto orçamentário que essa medida pode trazer, ao menos no primeiro momento. É claro que, quando isso, se for o caso, começar a valer, vai aumentar o volume de estoque de crédito tributário em estoque, quer dizer, um volume de estoque de crédito tributário em contencioso na esfera administrativa. Isso tem um impacto orçamentário por quê? Porque o reconhecimento da receita pública segue o regime caixa, essa é a regra. Só que a lei, o artigo 39 da Lei 3.420, salvo engano, prevê que essa receita tributária, a receita pública, ela pode ser reconhecida a despeito da ausência de efeito caixa depois da inscrição em dívida, porque aí esse crédito tributário começa a gozar de presunção de certeza e de legitimidade. Se a gente cria uma regra de sobreestimamento e difere no tempo, a inscrição em dívida, a gente gera um impacto. Mas, como um bom otimista, eu vejo que essa medida pode também criar um ambiente, um engodo favorável para florescer um diálogo institucional, constitucional, entre tribunais administrativos, especialmente CARF, TIT, Conselho de Contribuintes do Rio, com o STJ e STF, para dizer o seguinte: vocês precisam julgar esse tema e esse tema, porque ele está me gerando um impacto X. Porque isso é uma conta fácil de ser feita. E, eventualmente, isso pode trazer um benefício também de celeridade no julgamento desses temas, porque essa demora não interessa a ninguém, obviamente. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado pela atenção e pela simpatia de todos. Infelizmente, pela adiantada da hora, adoraria fazer mais uma rodada de perguntas, dar alguns minutos para os nossos palestrantes, mas nós já ouvimos o ruído da outra sala e do término do outro painel. Então, infelizmente, eu não poderei abrir, mas convoco aos senhores e às senhoras a encaminharem os questionamentos, os palestrantes, eu mesma poderei, né, referenciar e passar qualquer indicação. A doutora Andréia recebeu algumas perguntas, o Walter, então todos nós estamos extremamente à disposição para prestar maiores esclarecimentos, responder todas as dúvidas. Eu agradeço todos os palestrantes, acho que foi incrível, acho que todos vocês tiveram a oportunidade de ouvir cada qual dentro de cada um dos aspectos da importância do processo administrativo fiscal federal. Não há dúvidas da importância institucional de cada um de nós, enquanto julgadores, enquanto operadores, enquanto agentes influenciadores para a redução da litigiosidade, seja por meio das penalidades, sistema de precedentes, a questão do voto de qualidade, da lealdade processual e da verdade material. Obrigada. Bom proveito ao Congresso.